Uma arma elegante para tempos mais civilizados. Foi assim que Obi-Wan Kenobi descreveu o sabre de luz. Exatamente assim. Isso foi em 1978, no primeiro filme de Star Wars. Não deu nem meia hora de filme e o Obi-Wan já tava ali, né, dentro do boteco, cortando o braço de vagabundo. Dali pra frente, todo mundo começou a imaginar o que mais um sabre de luz poderia cortar. Uma das grandes dúvidas da comunidade nerd no geral, aliás, da história da humanidade é: sabre de luz corta adamantio e vibrânio? Décadas se passaram e agora a Marvel finalmente vai responder isso. E a resposta é sim. Abre teu olho, Wolverine. Tua batata tá assando, você vai entender isso agora. Ei, Nerd Trans, Peter aqui. Em 2009, a Disney comprou a Marvel inteira, né? Personagens, histórias, prédios, profissionais, tudo que tinha na Marvel era da Disney. Deu 3 anos e a Disney passou outro checão, dessa vez pra comprar Star Wars do George Lucas. Ninguém segurava o Mickey Mouse, galera. Pô, tá difícil, né? Conter esse ratinho. A surpresa pra galera foi que, pela primeira vez, uma única empresa era dona dos heróis da Marvel e dos heróis de Star Wars. E aí? Pra quando era o crossover? Pô, tava com os dois, né? Esse crossover nunca aconteceu, né? Mesmo com novos filmes de Star Wars, mesmo com o multiverso da Marvel, continuam as duas marcas, cada um no seu canto. Star Wars tem o universo lá dela, né? Isoladinho. Marvel tem o multiverso dela lá isoladinho também. Isso quer dizer que a gente nunca vai saber se um sabre de luz corta adamantio? Nada disso. A Marvel fez acontecer. Você vai ter essa resposta agora, depois do teu like. Mas antes do vídeo, já coloca aqui embaixo. Você preferia ter garras de adamantio ou um sabre de luz? Pô, coloca aqui embaixo, vamos ver o peso de importância pra você, pra um desses dois. Manda ver! Galera, a Marvel tá fora de controle na saga dos Reconin. Eu tenho trazido pra vocês aqui, tá? Pra quem não tá acompanhando aqui no canal, os Reconin são uma raça alienígena, tipo, tão antiga quanto a raça dos Vigias. Esses malucos roubaram a tecnologia dos Vigias lá atrás e criaram armas, assim, cabulosas. Os Reconin, então, eles começaram uma guerra tão devastadora que quase destruiu o universo inteiro, pra vocês terem noção. E aí, pra impedir isso, os Vigias destruíram 90% do universo. É melhor 90% que 100%, não é? Bom, eu não sei. Eu só acho que devia ter um outro jeito. Só acho isso, tá? Com aquele cabeção todo, sem cabelo ainda pra atrapalhar, os Vigias podiam ter pensado em outra coisa. Mas foi isso que os Vigias fizeram. Depois reclama do Thanos, né? Quer acabar com a fome, acabando com as vidas. Pô, só aumentar a comida, né? Então os Vigias estão fazendo a mesma coisa, até pior. Aí durante milhares e milhares de anos, os Vigias achavam que tinham se livrado dos Reconin. Só que não, eles voltaram agora. Eles trouxeram aquelas armas sinistras do passado de volta e estão distribuindo assim que nem doce. Eles pegam qualquer raça violenta do universo e armam os caras, sacou? Que nem o Saiyajin, sabe? Tô fazendo um crossover de fanbase pra ver se vocês entendem. Os Reconin, eles querem ver o circo pegar fogo mesmo. É o que eles querem. Destruição, sacou? Deus da destruição. Pronto, agora o crossover tá casca grossa. E uma dessas armas é um sabre de luz pra Jedi, nenhum bota defeito. Pois é, apareceu lá, os Reconin tem um sabre de luz. Na revista do Quarteto Fantástico saiu agora nos Estados Unidos, olha isso, que suco ferveu, galera, ferveu pra cima do coisa. A gente tem que entender que os Reconin colocaram o universo inteiro em estado de guerra. Tem furdúncio rolando em todo lugar. Então é o seguinte, o Quarteto Fantástico tá agora na galáxia Shi'ar pra tentar ajudar. Os Reconin estão arregaçando naquela galáxia. É nesse momento que a coisa parte pra uma dividida contra Rapture, uma das guerreiras do Reconin. A maluca lá usa o que claramente são 2 sabres de luz. Até a pose da vilã segurando as armas é tirada igualzinho de Star Wars, igual, idêntico. Ela usa a postura chamada de Xi'an, né, a forma 6 em Star Wars. Esse é o mesmo estilo usado, por exemplo, pela Jedi Ahsoka Tano. Ou seja, a Marvel tá fazendo um crossover, mas não tá sabendo se explicar, sabe? Ela quer crossover, mas não sabe pedir. Você sabe o que eu tô falando, né? Mas não tem nem risco de rolar processo, porque é tudo mesmo dono, né? É tudo da Disney. Então vamos falar francamente, aquilo ali são 2 sabres de luz. Como os Reconin conseguiram aquilo, a Marvel responde depois, é outro problema. Enfim, de um lado, Benjamin Green, o coisa, né, corpo todo feito de pedra. Do outro lado, uma guerreira ancestral armada com sabre de luz em cada mão. A gente sente ali que vai dar ruim pro coisa. Como é que um sabre de luz não vai cortar pedra? Pô, imagina 2, né? Pô. Então o que acontece? Rapture vem com tudo e ataca usando os sabres de luz. A lâmina de energia bate na mão do coisa e para. Como assim? Que sabre fajuto é esse? De onde foi feito isso aí? Não vou nem falar, né? Comprou na lojinha, né? De R$1,90, R$1,99, né? É falsificado, é falsê? Nada disso. Até o coisa fica espantado de ainda ter os dedos no lugar. Mas tem uma explicação. O sabre de luz parou porque cortou a aliança de casamento que o coisa usava.
Olha só isso, hein, galera. Tem o Coisa conseguiu casar e você nem chove no mole. Pô, o Coisa com aquela cara dele conseguiu casar e você não? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. 2 anos atrás, a Marvel tinha revelado pra gente que esse anel do Coisa era feito de quê? Vibrânio. O Coisa encomendou justamente pensando nisso. Ele queria um anel que suportasse qualquer impacto, qualquer soco que ele desse. Porque você sabe, né? O Coisa é aquela parada, vem pro pau, né? Tá na hora do pau, da porrada. E o sabre de luz cortou o anel. Ah, tudo bem que o anel segurou uma parte do impacto e salvou os deuses do Coisa. Mesmo assim, o sabre de luz dos Reconin corta Vibrânio. É canônico agora. Sem conversa, não adianta você falar... Não. A vilã, a Rapture, não se espantou com o resultado. Ela achou que o anel poderia ser feito de Vibrânio ou de Adamantio. Ou seja, a vilã sabe que o sabre de luz pode cortar Adamantio também. E tá de boas com isso. Aí a Rapture tenta fatiar o Coisa igual um salame, mas não consegue. O Senhor Fantástico puxa o Coisa no último segundo. Deu sorte pra ele, né? Ainda assim, a vilã acerta. O Coisa recebe um ferimento praticamente mortal no peito e é arrastado pra fora da luta. O Benjamin Green agora tá no bico do urubu. Mas esse ainda não é o final da saga. Ainda vai rolar muita coisa. Sacou? O importante é a gente focar agora que a Marvel acaba de romper uma tradição. Isso é legal, galera. Adamantio e Vibrânio eram os 2 metais mais poderosos do universo. Agora isso mudou. Um sabre de luz, que é uma arma aparentemente comum dos Reconin, corta isso fácil. Adamantio e Vibrânio. Não precisa nem de Jedi, nem de Sith, ok? A Marvel pegou só o que queria de Star Wars e sacudiu o equilíbrio do poder dos heróis. E agora? Como é que fica pro Wolverine? Pro Pantera Negra? Se o bagulho corta Vibrânio e Adamantio, nem o escudo do Capitão América escapa. Tô errado? A guerra dos Reconin não acabou, eu vou continuar acompanhando essa saga. Agora, já que a Marvel escancarou de vez, eu vou fazer pergunta que não quer calar. Wolverine ou Darth Vader? Nunca pensou nessa, né? Bora lá. Quem que você acha que vence no X1? Valendo tudo agora. Agora é pra quebrar, hein? Thread começando. Porradaria agora nos comentários só, hein? Comentem. E se inscreve aqui, ativa o sininho. Você nunca saberia isso aqui em nenhum outro canal, mas você soube aqui. Pelo menos primeiro você soube aqui. Tô certo ou tô errado? Então eu mereço a tua inscrição e o sininho. E muito obrigado de coração em nome de toda a equipe. Você não tem noção como a tua inscrição, porra, é o mártir. É tudo pra gente, é gasolina, é tudo pra gente. Obrigado de coração, é muito bom saber que a gente tá te informando. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera!